Oi pessoal, aqui é o Adri. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai analisar alguns what ifs de Skibidi Toilet que lançou. Vai ser alguns what if que a gente vai analisar aqui no canal, porque no total, o último vídeo de what if foi total 2 semanas. Agora bora analisar esse what if do episódio 47 de Skibidi Toilet, animação um pouco diferente. E se o Watchman of Dawn tivesse aparecido no episódio 47 de Skibidi Toilet? Os créditos desse what if vão pro God MGZ. O what if começa com o Titan Speakman sendo arremessado para frente do G-Toilet. Então o G-Toilet fica bem assustado e descobrimos que o Watchman of Dawn tá se teleportando pra lá. Então depois de alguns minutos o Watchman of Dawn se teleporta. Ignora e por algum motivo ele tá com o blaster do Titan Cameraman. Então o Watchman of Dawn fica parado, encarando o G-Toilet. Então o G-Toilet fica com medo, mas então ele decide enfrentar o Watchman of Dawn. Então o G-Toilet começa a atacar o núcleo do Watchman of Dawn, mas ele consegue se defender com seu escudo. Então o Watchman of Dawn usa seu blaster no G-Toilet, que consegue desviar a tempo. Então o G-Toilet é colidido com o Watchman of Dawn, mas não dá muito certo pro G-Toilet. Então ele fica com medo. Então o Watchman of Dawn começa a preparar seu blaster a atirar no G-Toilet. O G-Toilet fica se preparando pelo blaster do Watchman of Dawn. Mas então o Titan Speakman aparece bem na frente do G-Toilet, conseguindo rebater o blaster do Watchman of Dawn com sua caixa de som e jogar no próprio Watchman of Dawn. Então o Watchman of Dawn fica encarando os dois. Então o Titan Speakman pousa pra tentar proteger o G-Toilet 2,0. Então o Watchman of Dawn decide ativar sua espada, se preparando para enfrentar a dupla de Evils. Então o G-Toilet e o Titan Speakman se preparam. Então o Titan Speakman vai voando até o Watchman of Dawn e o Watchman of Dawn tenta atacar o Titan Speakman, mas não dá certo. O G-Toilet foca em atirar no núcleo do Watchman of Dawn, tentando tirar aquele parasita. Então o Watchman of Dawn tá absorvendo o laser do G-Toilet, então o Titan Speakman vem por cima, mas o Watchman of Dawn ativa aquele escudo. Ele consegue jogar o Titan Speakman pra longe com sua espada. Então o Watchman of Dawn decide usar aquelas garras e atingindo o G-Toilet, derrubando ele no chão. Mas então o G-Toilet conseguiu se proteger com aquela armadura e ficou bem chocado com o Watchman of Dawn. Então as garras começaram a voltar pro Watchman of Dawn. Então o Watchman of Dawn começou a recarregar seu blaster para atingir o G-Toilet novamente. O G-Toilet começou a se esconder dentro da privada. Então enquanto o Watchman of Dawn ia atirar algo grande e atingir ele por trás, tendo o Watchman of Dawn um pouco atordoado. Então nós descobrimos que o G-Toilet ganhou um braço. Com esse braço ele conseguiu se levantar novamente para enfrentar o Watchman of Dawn. Então o Watchman of Dawn fica encarando o G-Toilet, então ele decide olhar para trás e percebe um monte de Skibidi junto com o Ben bem ali no meio. O mesmo danificado de Titan Speakman se levanta, no dedo pro Watchman of Dawn. Então para completar chega o outro braço do G-Toilet. O G-Toilet dá um soco bem nas costas do Watchman of Dawn e depois dá duas porradas, conseguindo derrubar o Watchman of Dawn no chão. O G-Toilet ficou bem feliz disso. Então tem alguns Skibidis bem ali. O Titan Speakman ordenou os Skibidis atacarem o Watchman of Dawn. Dá pra perceber que o Titan Speakman perdeu o braço. O Watchman of Dawn conseguiu se levantar bem rápido, mas começou a ser atacado bem no núcleo. Quem tá atacando o núcleo do Watchman of Dawn é esse Skibidi Soldiers Laser. Então o Mafia tenta remover o núcleo do Watchman of Dawn, mas ele leva um tapa na cara. Por algum motivo nessa cena tem um corte, mas o Watchman of Dawn conseguiu pegar o Bussal Serra Skibidi Toilet. O Watchman of Dawn carrega seu núcleo e explode a cabeça desse Skibidi. Então o Watchman of Dawn olha pro resto dos Skibidis. Então os Skibidis começaram a carregar seus lasers e usar no Watchman of Dawn pra tentar descorromper ele, mas o Watchman of Dawn usou seu escudo. O Watchman of Dawn desligou seu escudo e começou a recarregar seu blaster pra usar nos Skibidis, matando eles. Os Skibidis soldados não têm sorte. Mas então o Watchman of Dawn percebeu algo na sua frente. Titan Speakman corrompido tava recebendo alguns upgrades. Alguns engenheiros bem ali na frente, recebendo um novo braço. Mas então o G-Toilet veio por trás e conseguiu derrubar o Watchman of Dawn. Então o G-Toilet começou a recarregar suas armas laser e deu um dedo pro Watchman of Dawn, destruindo ele um pouco. O Watchman of Dawn conseguiu ativar seu escudo. O G-Toilet começou a dar pancada bem no escudo do Watchman of Dawn pra se ver se quebra ele. O G-Toilet conseguiu jogar o escudo do Watchman of Dawn pra longe, deu um soco bem na barriga dele, quer dizer, no corpo todo do Watchman of Dawn, então ele saiu dali. Então os engenheiros ainda estavam arrumando o Titan Speakman, mas o G-Toilet pediu pra eles saírem da região. Então os engenheiros obedeceram e saíram da região. Mas então começou a dar um zoom bem ali naquele parasita Skibidi. Como ele tava obedecendo o G-Toilet, ele também ia sair da região. Mas então o Titan Speakman pega esse parasita Skibidi e esmaga a cabeça dele. O G-Toilet fala pro Titan Speakman: se acalma e me ouça primeiro. O G-Toilet tá com a mão do Titan Speakman parar e ele aponta pro Watchman of Dawn. Então o Watchman of Dawn começou a se levantar. Então começou a dar um zoom bem no núcleo do Watchman of Dawn. O Titan Speakman não sabe o que o G-Toilet tá falando. O seu amigo está sob custódia e o que devemos fazer é trabalhar juntos. E junte a mim e seu amigo vai estar livre. Então depois dessas frases lindas, o G-Toilet fica sério. Então o Titan Speakman fica pensativo, porque não sabe se confiar no G-Toilet. E ele solta o pobre parasita, não sabemos se tá vivo ou não. Mas então o Titan Speakman dá um like pro G-Toilet. Mas então o G-Toilet decide olhar pra trás pro Watchman of Dawn. Começou a preparar suas duas armas a laser. Então o Watchman of Dawn fala: você já terminou de falar, ótimo. Eu finalmente posso falar sério. Você acha que fiquei mais fraco depois da última luta? Isso está errado. Ninguém pode escapar da sua
Então o Morph se prepara para enfrentar a dupla. Então o G-Toilet começa a recarregar suas armas a laser. O Morph se levanta bem ali. O G-Toilet fala: Tenha um pouco mais de paciência, amigo. Estou no caminho para te ajudar. Seria ótimo ter outro amigo para nos ajudar. E é assim que finaliza esse primeiro What If. Mas agora bora pro próximo What If. Se ocorresse uma grande batalha no episódio 50 de Skibidi Toilet, parte 1. Então quem fez esse What If foi o KJ. Nós temos um cameraman filmando alguns helicópteros Speakman. E nosso cameraman tá na Nova Zelândia. Ele fica sentado, mas então ele ouve um barulho bem ali em cima. Então aqui acontece uma explosão de algo caindo. Então nós percebemos um Skibidi Laser derrubando um helicóptero Speaker e saindo da região junto com um Rocket. Nosso cameraman decide pegar o tablet e ver o que tá acontecendo na base câmera. Nós percebemos que tá acontecendo algumas coisas na base câmera. Então o Polis fala: se move mais rápido antes que sua base é destruída. Seus idiotas lentos. Nosso cameraman fica olhando para os outros cientistas bem ali de fundo. Então de repente o Polis fala isso pro nosso pequeno cameraman. Aonde você pensa que vai? Quem você pensa que é? Tá, do cameraman nem fez nada pro Polis, ele tá com essa agressividade toda. Nós percebemos a base Skibidi, quer dizer, a base câmera sendo atacada por vários lados pelos Skibidis. Então nós percebemos um large cameraman naquele tanque. Ele começa a recarregar o tanque, tá usando aquele Skibidi Rocket, conseguindo derrubar ele. Então o Skibidi Rocket cai, mas o nosso tanque consegue desviar, mais um outro Skibidi Rocket ataca ele. Então o outro Rocket que tinha atacado aquele cameraman foi derrubado também. Mas então chegou um Rocket bem naquela câmera laser e conseguiu derrubar ela. Nós percebemos que o Plasma estava enfrentando alguns Skibidis bem ali. Então ele foi por trás desse Skibidi e puxou a descarga dele. Então nós percebemos um balaclava laser Skibidi Toilet atacando mais uma câmera laser. Então a câmera laser conseguiu atingir ele, mas então aparece mais um balaclava. Então essa câmera laser cai no chão, então o Speakman tenta pegar. A câmera laser é pesado demais e ele não aguenta. Nós percebemos uma câmera Rocket tentando atacar o Skibidi fogo, mas não adianta e a câmera Rocket é derrubada. Então o Fire Skibidi Toilet para de soltar fogo. Então o Plandman se prepara para enfrentar o Fire Skibidi Toilet, mas então o Goboss dá uma bicuda no Plandman, jogando ele pra longe. Um pouco danificado, o Plandman consegue se levantar. Então o Goboss se prepara para enfrentar o Plandman e vai pra cima dele. O Plandman consegue desviar com sua agilidade, com o jetpack. O Goboss não conseguiu pegar o Plandman, então ele olha pro nosso cameraman sério. Mas então o Skibidi Rocket vai pra cima do nosso cameraman, jogando ele pra longe. Então nosso cameraman fica meio atordoado no chão, mas lentamente ele começa a se levantar. Então aqui nós temos alguns cameramans tentando parar o Skibidi Fire com suas armas polarizadoras. Então percebemos que tem mais uma câmera laser bem ali em cima, mais dois Rocket câmera. Então essa câmera laser começa a paralisar o Skibidi Fire, enquanto as câmeras Rocket ficam atacando os restos dos Skibidis. Bem ali aparece um laser balacrava Skibidi Toilet para ajudar. Um dos dois balacravas a laser começam a atacar uma Rocket câmera, explodindo ela. Então nós percebemos bem ali embaixo o Goboss e ele começa a falar: vocês são fracos demais contra mim. Então o Goboss começa a se tremer e começa a pegar os cameramans lentamente, matando um e jogando o outro bem ali, fazendo uma grande explosão. Então o Goboss chega perto do nosso cameraman e fala: que patético você é. Então ele joga o corpo do nosso cameraman bem na nossa frente. Nosso cameraman olha pra trás, percebendo dois large cameraman com bazucas. Bem aparece dois large Speakman, um Black large Speakman e um large Speakman normal. Um Black large Speakman quer briga, mas então nada ruim. o G-Toilet 2,1 aparece na frente do Skibidi Fire. Ele levanta seu óculos e começa a recarregar suas armas laser bem naquela câmera laser, fazendo uma grande explosão. Por algum motivo o Goboss subiu bem ali na cabeça do G-Toilet. Então nossos cameramans ficaram bem assustados, então o G-Toilet começou a mirar bem em nós, finalizando esse What If do episódio 50 parte 1. Mas agora bora pro último What If desse vídeo. E se o episódio 67 de Skibidi Toilet tivesse sido diferente? Se o What If foi feito pelo Nabum. O What If começa com Scientist G-Toilet? Que será que esse What If surgiu, hein? Mas então o Scientist dá um sorriso pra dupla de titãs. Titã Cameraman, igual no episódio oficial, fala que vai arrancar a cabeça do cientista, mas esse aí é o Scientist G. Titã Speakman recarrega seu blast e atira bem na caixa de som do Scientist G. E o Scientist G usa sua arminha que tá bem ali no canto pra tentar atingir o Titã Speakman. Então o Scientist G usa uma garra pra conseguir se proteger e joga o Titã Cameraman pra longe com sua caixa de som. O Titã Speakman é bem por trás do Scientist G, mas ele vira sua cabeça 360 graus e atira com sua arminha no Titã Speakman. Numa cabeçada no Titã Speakman, sacando seu tentáculo de ácido e usando no Titã Speakman, olhando pro Titã Cameraman de longe, mas então começa a dar um corte na câmera. Então nós percebemos que estamos na base TV e o cientista TV fala: eles estão em perigo e eles morrerão em breve. Vai salvar eles logo. Eu vou voltar muito em breve. Só espere. Vamos chutar aqueles cabeça de merda.
aqui sendo o último what if desse vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais normal aqui no canal, porque eu tô sem ideia, mas provavelmente o próximo vídeo vai ser em breve. Mas agora eu vou fazer mais um vídeo ali, então tchau.